Olá! Você está no Viva IA. Eu sou a Jaxlyn. Estamos começando uma nova aventura no nosso canal. E você está convidado. Você conhece H.G. Wells, o autor de A Guerra dos Mundos? Não? Então deixa eu te apresentar. We all have our time machines, don't we? Those that take us back our memories. And those that carry us forward, our dreams. Ele foi um dos pioneiros da ficção científica moderna. Nascido em 1866 na Inglaterra, ele se destacou por imaginar futuros tecnológicos e cenários distópicos que influenciariam profundamente o gênero. Wells tinha uma formação em biologia, o que contribuiu para a base científica de suas histórias, sempre acompanhadas de um tom crítico sobre a sociedade e as possibilidades sombrias do progresso. A Guerra dos Mundos foi publicado em 1898. É uma das primeiras obras a tratar de uma invasão alienígena à Terra. A importância desse livro para a arte e a cultura popular é enorme. Não só influenciou diretamente o desenvolvimento do gênero de ficção científica, como também inspirou várias adaptações, incluindo o famoso programa de rádio de 1938, narrado por Orson Welles, que causou pânico ao ser apresentado como uma transmissão real. A história também serviu de base para filmes, séries de TV, quadrinhos e jogos, sendo um marco para narrativas que exploram o contato com o desconhecido e as consequências de enfrentar o outro. A obra de Wells ajudou a estabelecer a ficção científica como uma ferramenta poderosa para abordar questões filosóficas e sociais, mantendo seu valor atemporal e impactante para a arte e a literatura. E agora, você vai vivenciar o primeiro capítulo dessa obra inesquecível. Capítulo 1. A véspera da guerra. Ninguém acreditaria nos últimos anos do século XIX que este mundo estava sendo observado atenta e rigorosamente por inteligências superiores à do homem. No entanto, tão mortais como a dele, que enquanto os homens se ocupavam com suas várias preocupações, eles eram examinados e estudados, talvez quase tão minuciosamente como um homem com um microscópio examinaria as criaturas transitórias que povoam e se multiplicam numa gota de água. Com infinita complacência, os homens andavam de um lado para o outro neste globo, cuidando de seus pequenos assuntos, serenos na certeza de seu império sobre a matéria. É possível que os infusórios sob o microscópio façam o mesmo. Ninguém pensou nos mundos mais antigos do espaço como fontes de perigo aos humanos. Ou pensou neles apenas dispensando a ideia de vida neles como impossível ou improvável. É curioso relembrar alguns dos hábitos mentais daqueles dias que se foram. No máximo, os homens terrestres imaginavam que poderia haver outros homens em Marte, talvez inferiores a eles e prontos para acolher um empreendimento missionário. No entanto, do outro lado do abismo do espaço, mentes que estão para as nossas como as nossas estão para as dos animais que perecem, intelectos vastos, frios e insensíveis, olharam para esta terra com olhos invejosos e lenta e assertivamente traçaram os seus planos contra nós. E no início do século XX,
veio a grande desilusão. O planeta Marte, mal preciso lembrar o leitor, gira em torno do Sol a uma distância média de 228 milhões de quilômetros. E a luz e o calor que ele recebe do Sol são apenas metade dos recebidos por este mundo. Ele deve ser, se a hipótese nebular tiver alguma verdade, mais antigo que o nosso mundo. E muito antes que esta Terra terminasse a sua fundição, a vida na sua superfície deve ter começado seu curso. O fato de constituir apenas 1/7 do volume da Terra deve ter acelerado o seu resfriamento até a temperatura em que a vida poderia começar. Tem ar e água e tudo o que é necessário para sustentar a existência animada. No entanto, tão vão é o homem e tão cego por sua vaidade que nenhum escritor até o final do século XIX expressou qualquer ideia de que vida inteligente pudesse ter se desenvolvido tão longe ou, mesmo de qualquer forma, além do nível terrestre. Nem era geralmente compreendido que, uma vez que Marte é mais velho que a nossa Terra, com apenas 1/4 da área superficial e mais distante do Sol, segue-se necessariamente que ele está não apenas mais distante do início do tempo, mas também ainda mais próximo do seu fim. O resfriamento secular que algum dia deverá atingir o nosso planeta, de fato já aconteceu com o nosso vizinho. Sua condição física ainda é em grande parte um mistério, mas sabemos agora que mesmo em sua região equatorial a temperatura do meio-dia mal se aproxima daquela do nosso inverno mais frio. Seu ar é muito mais atenuado que o nosso. Seus oceanos encolheram até cobrirem apenas 1/3 da sua superfície. E, à medida que as suas estações lentas mudam, enormes calotas de neve se juntam e derretem em ambos os polos e inundam periodicamente suas zonas temperadas. Esse último estágio de exaustão, para nós ainda incrivelmente remoto, tornou-se um problema atual para os habitantes de Marte. A pressão imediata da necessidade iluminou seus intelectos, ampliou seus poderes e endureceu seus corações. E olhando através do espaço com instrumentos e inteligências que mal sonhamos, eles veem, na distância mais próxima, apenas uns 56 milhões de quilômetros em direção ao Sol, uma estrela da manhã de esperança. Nosso próprio planeta, mais quente, verde com vegetação e cinza com água, com uma atmosfera turva eloquente de fertilidade, com vislumbres através de seus tufos de nuvens flutuantes de grandes extensões de terra populosas e mares estreitos, lotados de navios. E nós homens, as criaturas que habitam esta terra, devemos ser para eles pelo menos tão estranhos e inferiores quanto os macacos e os lêmures são para nós. O lado intelectual do homem já admite que a vida é uma luta incessante pela existência. E parece que essa também é a crença das mentes em Marte. O mundo deles já foi longe demais em seu resfriamento. E esse mundo ainda está cheio de vida, mais cheio apenas do que eles consideram animais inferiores. Levar a guerra em direção ao Sol é, de fato, sua única fuga da destruição que, geração após geração, se abate sobre eles. E antes de julgá-los com muita severidade, devemos lembrar da destruição implacável e completa que nossa própria espécie causou. Não apenas a animais, como o desaparecido bisão e o dodô, mas também a suas raças inferiores. Os tasmanianos, apesar da sua semelhança humana, foram completamente extintos em uma guerra de extermínio travada por imigrantes europeus no espaço de 50 anos. Somos nós, apóstolos da misericórdia, para reclamar se os marcianos guerrearam com o mesmo espírito? Os marcianos parecem ter calculado sua descida com sutileza surpreendente.
Seu aprendizado matemático é evidentemente muito superior ao nosso. E ter realizado seus preparativos com uma unanimidade quase perfeita. Se nossos instrumentos tivessem permitido, poderíamos ter visto o problema se formando lá atrás no século XIX. Homens como Schiaparelli observaram o planeta vermelho. É estranho, aliás, que por incontáveis séculos Marte tenha sido a estrela da guerra. Mas falharam em interpretar as aparências flutuantes das marcações que eles mapearam tão bem. Durante todo esse tempo, os marcianos devem ter se preparado. Durante a oposição de 1894, uma grande luz foi vista na parte iluminada do disco, primeiro pelo Observatório Lick, depois por Perrotin, de Nice, e depois por outros observadores. Os leitores ingleses ouviram falar dela pela primeira vez na edição da Nature, datada de 2 de agosto. Estou inclinado a pensar que esse brilho pode ter sido o lançamento de uma enorme arma, num vasto poço enterrado em seu planeta, de onde seus tiros foram disparados contra nós. Marcas peculiares, ainda inexplicáveis, foram vistas perto do local da explosão durante as 2 oposições seguintes. A tempestade rompeu sobre nós há 6 anos. Conforme Marte se aproximava da oposição, Lavelle, de Java, fez os fios da troca astronômica palpitarem com a inteligência surpreendente de uma enorme explosão de gás incandescente sobre o planeta. Isso ocorreu por volta da meia-noite do dia 12, e o espectroscópio ao qual ele recorreu imediatamente indicou uma massa de gás flamejante, principalmente hidrogênio, movendo-se com uma velocidade enorme em direção a esta Terra. Este jato de fogo tornou-se invisível por volta das 12h15. Ele comparou isso a uma colossal nuvem de fogo que repentinamente e violentamente esguichava do planeta, como gases flamejantes saindo de uma arma. Uma frase que se provou singularmente apropriada. No entanto, no dia seguinte, não havia nada disso nos jornais, exceto uma pequena nota no Daily Telegraph, e o mundo continuou ignorando um dos perigos mais graves que já ameaçaram a raça humana. Eu talvez nem tivesse ouvido falar da erupção se não tivesse conhecido Ogilvy, o famoso astrônomo em Aldershot. Ele ficou imensamente animado com a notícia, e no excesso da sua empolgação, me convidou para participar com ele naquela noite de uma observação minuciosa do planeta vermelho. Apesar de tudo o que aconteceu desde então, ainda me lembro claramente daquela vigília. O observatório escuro e silencioso. No canto, a lanterna sombreada lançando um brilho fraco no chão. O tic-tac constante do mecanismo do telescópio. A pequena fenda no teto. Uma profundidade oblonga com poeira estelar riscada sobre ela. Ogilvy se movia, invisível, mas audível. Olhando pelo telescópio, via-se um círculo de azul profundo e o pequeno planeta redondo nadando no campo. Parecia uma coisa tão diminuta, tão brilhante, pequena e parada, levemente marcada com listras transversais e ligeiramente achatada em relação ao formato perfeito. Mas era tão pequeno, tão prateado e quente, a cabeça de um alfinete de luz. Era como se tremesse, mas na verdade era o telescópio vibrando com a atividade do mecanismo que mantinha o planeta à vista. Enquanto eu observava, o planeta parecia ficar maior e menor, avançar e recuar, mas isso era simplesmente porque meus olhos estavam cansados. Estava a 40 milhões de milhas de nós, mais de 64 milhões de quilômetros de vazio. Poucas pessoas percebem a imensidão de vazio em que a poeira do universo material está nadando.
Perto do campo de visão, eu me lembro, havia 3 pontos fracos de luz. 3 estrelas telescópicas infinitamente remotas, e ao redor dela havia a escuridão insondável do espaço vazio. Você sabe como fica aquela escuridão em uma noite gelada e iluminada pelas estrelas. Em um telescópio parece muito mais profundo. E invisível para mim porque era tão remoto e pequeno, voando rapidamente e firmemente em minha direção através daquela distância incrível, aproximando-se a cada minuto por milhares de quilômetros, veio a coisa que eles estavam nos enviando. A coisa que traria tanta luta, calamidade e morte à Terra. Nunca sonhei com isso enquanto observava. Ninguém na Terra sonhou com aquele míssil infalível. Naquela noite, também houve outro jato de gás do planeta distante. Eu vi. Um clarão avermelhado na borda, a menor projeção do contorno assim que o cronômetro bateu meia-noite. E nisso eu contei ao Ogilvy, e ele tomou meu lugar. A noite estava quente e eu estava com sede. E fui esticando as pernas desajeitadamente e tateando na escuridão até a mesinha onde ficava o bebedouro, enquanto Ogilvy exclamava para o jato de gás que vinha em nossa direção. Naquela noite, outro míssil invisível partiu de Marte em direção à Terra. Apenas 1 segundo ou mais antes das 24 horas após o primeiro. Lembro-me de como eu estava sentado na mesa ali na escuridão, com manchas verdes e carmesins nadando diante dos meus olhos. Desejei ter um fogo para fumar, sem suspeitar do significado do pequeno brilho que tinha visto e de tudo que ele me traria em breve. Ogilvy observou até 1 da manhã e então desistiu. Acendemos a lanterna e fomos até a casa dele, lá embaixo, na escuridão. Estavam Ottershaw e Chertsey e todas as suas centenas de pessoas dormindo em paz. Naquela noite, ele estava cheio de especulações sobre as condições de Marte e zombou da ideia vulgar de haver habitantes que estivessem nos sinalizando. Sua ideia era que meteoritos poderiam estar caindo em uma chuva pesada sobre o planeta, ou que uma enorme explosão vulcânica estava em andamento. As probabilidades contra qualquer coisa semelhante ao homem em Marte são de 1 milhão para 1, disse ele. Centenas de observadores viram a chama naquela noite e na noite seguinte, por volta da meia-noite e novamente na noite seguinte. E assim por 10 noites, uma chama a cada noite. Por que os tiros cessaram depois do 10º, ninguém na Terra tentou explicar. Pode ser que os gases do disparo tenham causado inconveniência aos marcianos. Nuvens densas de fumaça ou poeira, visíveis através de um telescópio poderoso na Terra como pequenas manchas cinzentas e flutuantes, espalharam-se pela clareza da atmosfera do planeta e obscureceram suas características mais familiares. Até os jornais diários acordaram para as perturbações finalmente, e notas populares apareceram aqui, ali e em todos os lugares sobre os vulcões em Marte. O periódico sério-cômico Punch, eu me lembro, fez um feliz uso disso numa caricatura política. E, sem que se suspeitassem, os mísseis que os marcianos dispararam contra nós dirigiam-se para a Terra, avançando agora a um ritmo de muitos quilômetros por segundo através do abismo vazio do espaço. Hora após hora e dia após dia, cada vez mais perto. Parece-me agora quase incrivelmente maravilhoso que, com esse destino iminente pairando sobre nós,
os homens pudessem cuidar de suas preocupações mesquinhas como fizeram. Lembro-me de quão exultante Markham ficou ao conseguir uma nova fotografia do planeta para o jornal ilustrado que editava naquela época. As pessoas destes últimos tempos mal percebem a abundância e a iniciativa dos nossos jornais do século XIX. De minha parte, eu estava muito ocupado em aprender a andar de bicicleta e ocupado com uma série de artigos discutindo os prováveis desenvolvimentos das ideias morais à medida que a civilização progredia. Uma noite, o primeiro míssil provavelmente estava a 16 milhões de quilômetros de distância. Fui dar uma caminhada com a minha esposa. Era a luz das estrelas e eu expliquei a ela os signos do zodíaco e apontei Marte. Um ponto brilhante de luz rastejando na direção do zênite, para o qual tantos telescópios estavam apontados. Era uma noite quente. Voltando para casa, um grupo de excursionistas de Chertsey e Isleworth passou por nós cantando e tocando música. Havia luzes nas janelas superiores das casas enquanto as pessoas iam para a cama. Da estação ferroviária ao longe vinha o som de trens de manobra, tocando e roncando, suavizados quase em melodia pela distância. Minha esposa me mostrou o brilho das luzes de sinalização vermelhas, verdes e amarelas penduradas em uma estrutura contra o céu. Parecia tão seguro e tranquilo. Esse capítulo terminou, mas o próximo vai chegar logo. E se você não quer perder, se inscreve no canal, ativa o sininho. Assim, você vai ficar sabendo quando ele chegar. E, se gostou, deixa um like. Até a próxima!